Pare para refletir agora no seguinte, nesta pergunta. O que você tem feito até agora desse patrimônio valiosíssimo chamado tempo? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sob a claridade da doutrina espírita. Nós iniciamos desde o vídeo passado a série O Tempo. O que você tem feito do tempo? No vídeo de hoje, nós vamos ver inicialmente a interpretação de um versículo de o Novo Testamento, que fala a respeito da valorização do tempo. O que a gente tem feito do tempo? Será que a gente dispõe do tempo assim, como se fosse nosso? Ou será que o tempo realmente é nosso? É nosso ou não é nosso? Se não for nosso, de quem é o tempo? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Fazer pouco caso, ou melhor, fazer caso de o que é fazer caso? Fazer caso é dar a consideração que merece, valorizar, respeitar, fazer caso. O contrário de não fazer caso ou fazer pouco caso, uma expressão que a gente conhece mais, fazer pouco caso. Aí Paulo está dizendo, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Veja, a maioria dos seres humanos, e nós estamos incluídos nesse grupo, é claro que estamos, a maioria dos seres humanos não tem ainda noção de que todos os recursos da criação, foram colocados para os seres humanos. Ser humano é a obra-prima da criação. Para o ser humano, com a finalidade de aperfeiçoamento espiritual, para que ele utilize esses elementos, esses recursos, para o seu aperfeiçoamento espiritual. Todos os recursos foram colocados por Deus para que ele utilizasse nesse sentido. Um desses recursos, um desses patrimônios valiosíssimos que Deus nos concede, pertence a Deus e não a nós. Ele nos concede como empréstimos para que nós alavanquemos o nosso progresso espiritual. Um deles é o tempo. O tempo, mas infelizmente, a maioria das criaturas humanas ainda não tem noção desse recurso valiosíssimo. Não sabe, não conhece, desconhece esse patrimônio valiosíssimo dos valores infinitos do tempo. É muito comum a gente se apropriar do tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, olha, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante na execução das leis divinas em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual.
Existem duas expressões típicas, muito usadas por nós, os seres humanos. Duas expressões que refletem a inconsciência do ser humano, da criatura humana, com relação ao tempo. Vamos à primeira delas. Matar o tempo. Matar o tempo. É impressionante como a gente joga tempo fora com coisas inúteis e muitas vezes prejudiciais. Só para a gente ter uma ideia, com relação à conversação, a conversa, fala, o verbo. Só para a gente ter uma ideia. Olha o que Emmanuel vai dizer. Emmanuel vai dizer que quando a gente computa, se a gente computar toda a conversação de uma existência inteira, de toda uma existência inteira, o balanço vai acusar diminuta, pequena parcela de proveito, tantinho assim de proveito, e uma enormidade de parcela enorme de prejuízo e inutilidade. A outra expressão típica que o ser humano tanto fala é: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Os interesses imediatistas do mundo proclamam que tempo é dinheiro, para depois recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações, muitas vezes dolorosas. Ilusão. Tempo é dinheiro, a valorização das coisas terrenas. É claro que tem que ser valorizadas, mas em excesso não. Isso nos faz lembrar uma fala, uma resposta de o Dalai Lama, uma resposta de Dalai Lama a um repórter, a uma pergunta, a uma indagação de um jornalista. O jornalista pergunta o seguinte: o que mais te surpreende na humanidade? Pergunta ao Dalai Lama. E ele vai responder assim: o homem, ou seja, o ser humano, a criatura humana, perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive tão ansioso, pensando no futuro, que acaba não vivendo nem o presente nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. É a expressão pura do materialismo, desta ilusão que é o materialismo, este erro. Então, as palavras de Paulo: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, Romanos 14:6. Aquele que faz caso do dia, fazer caso, essa expressão fazer caso, significa manifestar, isso eu estou repetindo, manifestar respeito, manifestar cuidado com relação a algo ou a alguém. Aquele que faz caso do dia, respeitar o dia, manifestar cuidado com um patrimônio que não é nosso, é de Deus. Esse patrimônio é de Deus, que nos empresta para que nós possamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso melhoramento como ser humano, como espírito imortal, filho de Deus. Imagine que fosse depositado diariamente, todo dia, o seguinte valor na sua conta: 86.400. 86.400 todo dia. O que você faria com este valor? Logo a gente pode estar imaginando que sejam 86.400 reais ou até 86.400 dólares ou euros, eu sei lá o que, dinheiro. Não, são 86.400
segundos. Isso significa 24 horas e significa um dia. Você tem um dia inteiro à sua disposição para fazer o que você quiser. Mas olha lá, o que você vai fazer? Há uma finalidade. Por que esse valor te foi dado, me foi dado? Para que nós o usemos com responsabilidade, com consciência, sabendo que não é nosso, trabalhando para trabalhar o nosso melhoramento, utilizar em coisas úteis esse patrimônio que não é nosso, o dia, cada dia. Por isso que Paulo diz, aquele que faz caso do dia, ao Senhor o faz. Olha lá o que nós vamos fazer com este valor, com um dia, cada dia. A gente vai, com certeza, a gente vai prestar contas. Tudo o que fizermos, prestaremos contas. Prestaremos contas. Então, muita responsabilidade. O que estamos fazendo com o nosso dia? Muito obrigado. Deus nos abençoe e até a próxima.